Nos tempos antigos de Israel, quando o jovem Davi ainda não havia chegado ao trono e o povo se debatia entre a fidelidade e o medo, ergueu-se uma história pouco lembrada, mas profundamente inspiradora, a de Abigail e Nabal. Mas esta não é sobre Davi, nem sobre batalhas, e sim sobre a sabedoria que evita tragédias. Anos depois, no reinado do próprio Davi, seu filho Salomão enfrentaria uma situação que testaria sua fé e discernimento, o episódio conhecido como o julgamento das duas mães, registrado no livro de 1 Reis 3. Foi naquele dia que a sabedoria divina brilhou em meio ao desespero humano, revelando que o verdadeiro amor é generoso até no sofrimento. Salomão havia recém-ascendido ao trono de Israel, ainda jovem, e diante dele repousava uma carga que intimidaria até os mais experientes: julgar o povo segundo a justiça do Senhor. Em seus primeiros dias como rei, ele orava em silêncio por direção. Quantas noites passaram com ele contemplando as estrelas sobre Jerusalém, sussurrando: Deus, dá-me um coração sábio para discernir entre o bem e o mal. Ele sabia que ouro, exércitos ou poder não bastariam. O que manteria o trono firme era o discernimento reto. E foi assim, enquanto a nação observava seu início de reinado, que uma prova de sabedoria lhe alcançou. Certa manhã, guardas do palácio trouxeram diante do rei duas mulheres. Suas vozes agitadas ecoavam pelo salão de pedra polida, e os servos tentavam conter a confusão. Cada uma segurava a borda de um manto rasgado, os olhos inchados de choro. O capitão falou com respeito, mas não escondeu o desconforto. Meu senhor, estas mulheres moram na mesma casa. Ambas deram à luz com poucos dias de diferença. Hoje disputam um mesmo bebê. Dizem que é filho delas. Salomão ergueu a mão pedindo silêncio. As duas se aproximaram. A primeira, de olhar cansado, mas firme, falou entre soluços: Senhor, esta mulher mora comigo. Tivemos filhos próximos. O filho dela morreu durante a noite quando dormia sobre ele. De madrugada trocou os bebês, levando o meu e deixando o morto junto a mim. Quando amanheceu, vi que o morto não era o meu. Reconheço o rosto do meu menino. A segunda retrucou, erguendo a voz num tom que misturava dor e raiva: Mentira, o morto é o dela, o vivo é meu. Eu o pari, eu o amamentei. O salão se encheu de murmúrios. Era impossível distinguir a verdade por simples aparência. Nenhuma testemunha, nenhum sinal, apenas duas mulheres e uma criança que dormia, alheia à tormenta de amor e desespero ao redor. Salomão manteve-se sereno. Tragam o bebê até mim, ordenou. Um guarda o trouxe cuidadosamente, e por um instante o rei fitou a criança. Em seu semblante parecia sentir o peso de duas maternidades conflitantes. Depois pronunciou com voz firme: Tragam também uma espada. Um murmúrio percorreu a sala. A ordem soava absurda. Quando o aço brilhou nas mãos do soldado, Salomão declarou: Dividam a criança em duas partes. Entreguem metade a cada mulher. O choque congelou o ar. A mulher que falara primeiro gritou, o coração dilacerado: Não, meu senhor, por favor, não o matem. Entreguem a ela, mas deixem-no viver. A outra, num misto de orgulho e rancor, exclamou: Assim não será nem meu nem dela. Dividam-no. O silêncio que se seguiu foi pesado. Salomão observou ambas, e seus olhos se suavizaram. O discernimento que viera de Deus lhe sussurrou ao coração. Entreguem o menino à primeira, disse o rei, porque ela é a verdadeira mãe. Somente o amor é capaz de abrir mão do que mais ama para preservar a vida. Um suspiro uníssono percorreu toda a corte. Os guardas devolveram a criança, agora em segurança, aquela que tremia de emoção e gratidão. O palácio, tão antes tenso, transbordou de um quieto reverência. A sabedoria do Senhor havia se manifestado em simplicidade e verdade. Dias depois, a história se espalhou por toda Israel. As pessoas repetiam: o rei tem em si a sabedoria de Deus para fazer justiça. Mas o que poucos sabiam era que, naquela mesma noite, Salomão voltou a orar frustrado, não por dúvida, mas por humildade. Senhor, quem sou eu para julgar entre vidas tão frágeis? Mantém-me em teu caminho. Não deixes que o poder me segue, nem que o saber se torne orgulho. Assim o jovem rei aprendeu que o verdadeiro entendimento não vinha de cálculos, mas de compaixão e escuta. Anos se passaram, e aquele momento moldou seu coração. Em cada decisão ele lembrava o choro daquela mãe. Quando escrevia provérbios sobre o amor, a justiça e o domínio próprio, seu pensamento voltava a ela, a mulher que preferiu perder o filho a vê-lo morto.
Naquela prova, Salomão conhecera o reflexo do próprio Deus, que tantas vezes escolheu a misericórdia em vez da condenação. Como mãe que consola seu filho, dissera um profeta, assim o Senhor consola o seu povo. Essa imagem ficou marcada em sua alma. No povoado distante, aquela mulher simples criava o menino salvo. Ele cresceu saudável e se tornou trabalhador, herdeiro não de riquezas, mas de um amor provado pelo sacrifício. Ao falar dele, os vizinhos sempre comentavam, esse garoto é o milagre de Jerusalém. E, quando perguntavam à sua mãe sobre o dia no palácio, ela sorria, apertava-lhe as mãos e dizia, foi Deus quem julgou por nós. Naquela casa humilde, o eco da sabedoria divina encontrava repouso. Um lembrete de que a verdade e a compaixão caminham lado a lado. O ensinamento do julgamento das duas mães continua valendo hoje. Quantas vezes somos levados a decidir sem entender completamente o coração dos outros? Quantas vezes a pressa ou o orgulho nos faz pegar a espada quando Deus nos chama, na verdade, a conhecer o amor que cede, a justiça que escuta e a sabedoria que espera o tempo certo? Salomão nos mostra que discernimento não é acertar por lógica, mas agir guiado pelo Espírito que vê o invisível. O amor verdadeiro, aquele que preserva, que renuncia, que perdoa, ainda é a maior prova de sabedoria humana e divina. Assim como o rei pediu a Deus um coração que compreendesse, podemos pedir o mesmo, que nossas palavras e decisões não destruam, mas salvem, que aprendamos a ver a vida pelos olhos da compaixão. Quando escolhermos o caminho da verdade e do serviço, a sabedoria do céu habitará em nós como habitou em Salomão, que em cada julgamento, grande ou pequeno, escolhamos sempre preservar a vida, a fé e a paz. Se você gostou desta história e ela tocou o seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam lembradas de escolher a sabedoria e o amor em cada decisão da vida.